Ainda tem crente pentecostal aqui, meus irmãos? Glória a Deus. Saudade de vocês. Quem não conhecia o pastor André ainda? Maravilha. Feliz por voltar nesta casa. A plenitude é um dos lugares no mundo que eu me sinto muito à vontade de estar. E só me tem uma preocupação. É a responsabilidade que tenho de sempre trazer uma palavra profética para este lugar. Eu peço desculpa ao meu amigo pastor Júnior, porque eu não lembrei de gravatar, pastor. A gente teve muitos momentos juntos. Às vezes o senhor, a pastora Tatiana, pode ter certeza que o galardão dela será maior do que o do senhor. Porque a primeira vez que eu viajei com esse homem corria tanto, irmãos. Eu corro bastante, sabe? Mas depois de 2 capotadas e algumas coisas, interessante que eu não estava dirigindo, era alguém que estava dirigindo. Mas pastor Júnior, meu Deus, eu espero que ele tenha diminuído. Não, pastora. Eu vou conversar com um anjo. Mas eu lembro dos terraços ali na sua casa em Panorama. E algumas viagens a Recife, né? Lá, aquele apartamento em Recife. Um tempo, uns 15, 20 dias com vocês lá. Mas tempo glorioso. Mas diga assim comigo: Deus muda, o tempo e as estações. Tem gente, irmão, que parece que é besta, sabe? Desculpa, eu esqueci de usar esse termo. Achando que é alguma coisa. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira e digna de aceitar. E não é porque o pastor rasgou cedo aqui para mim, mas uma coisa que eu acho bonito do pastor Júnior é que o pastor Júnior, ele aprendeu como pastor muito rápido, não entrar em conflitos. E quem é homem de Deus e mulher de Deus, estamos em Santa Ceia nesta noite, amém ou não amém? Amém. Faz de tudo para não entrar numa briga. Esses dias eu escutei lá em Portugal alguém dizer assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu estiver dentro dela eu dou uma boiada. Eu disse: misericórdia, filho. Repreendido. Diga assim comigo: o velho homem morreu. Se você puder olhar para alguém do lado assim: deixa de brabeza, vice. Ei, homem, da séria. É um bocado de crente brabo, rapaz. Para com isso. Deixa disso. Se você puder olhar para alguém do lado assim, pelo menos na retina, dizer: deixa disso, vice. Jesus está na casa. Obrigado, pastor. Aleluia. Não estava nos meus planos estar aqui hoje. Cansado, cansadinho, ficando velho. Mas diga assim: o nosso Deus renova. Recebe renovo aí nesta noite. Recebe renovo. Recebe força. Recebe alegria. Olha, eu gosto de adorar. Quem me conhece sabe que eu gosto, no louvor, eu gosto de adorar. Mas eu sentei um pouquinho ali e comecei a observar. Eu sou observador. Mas tem crente que parece estar na presença do Senhor que comeu mingau estragado comigo hoje. Na presença do Senhor. Há o quê? Quem tem coragem de lembrar? Há o quê, irmãos?
Não, Jesus está na casa. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A Ele, somente a Ele, seja dada toda honra e toda glória. Quem entendeu da glória a Deus, aplaude, salta, diz alguma coisa. Jesus está na casa. E na presença dele, se chegou alguém doente, vai ser curado. Chegou alguém amado. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oitava ceia do ano, não é isso? Vou falar sobre água aqui hoje, amém ou não amém? Você puder olhar para alguém de lá e dizer assim: você está bebendo água? Com que frequência você bebe água? Eu queria falar especialmente aqui só para as mulheres hoje aqui, porque ou bencinha para não gostar de tomar água é mulher, irmãos. Mas eu entendo elas, diga aleluia. Mas olha para alguém de lá e diz assim: tu precisa tomar água, vice? 1 João, Lucas, coloca para mim aí, ou Lucas, ou Júnior, 1 João capítulo 5, a partir do verso 6. Miguel, te amo, tá, filho? Eu amo essa família também. Priscila, muito bom ver você, viu, filha? Essa semana eu venho aqui almoçar com você. Amém? Pastor Júnior, ele não fica com ciúme, não, ele deixa, né, pastor Tatiana? Isso aí é umas coisas que ele não tem ciúme, né, pastor? Bom de ver minha mãe aqui também. Parece que o pai está aí também, né? Irmão José está aí? Está lá fora, está no carro. Amém. Louva a Deus por esta família. A missionária Vânia, quem sabe que ela está grávida aqui? E também a Nádia. Esses dias, é que eu falei esses dias, faz alguns meses aí, estive orando pela Nádia. E eu cheguei no escritório de Miguel e disse para a irmã Vânia: a senhora vai ficar grávida. Menina, essa menina ficou tão brava, vice. Aí quando eu cheguei ali agora, a Nádia disse: pastor, eu estou grávida. E Vânia também está. E vai ser um menino, diga glória a Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. Diga assim comigo: por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu. Diga assim: testificam no céu. O Pai, a palavra que é Cristo e o Espírito Santo. E estes três são um. Esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Vou repetir: são três que dão testemunho, testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Quem está comigo aí, diga aleluia. Estes três concordam num. Vou repetir. O verso 7 diz que o que testificam no céu são três em um. Porém, todavia, aqueles que dão testemunho na terra também são três. Diga comigo: três. Espírito, água e sangue. Porém, João escreve dizendo: todavia, eles concordam
somente em um. O 7 diz que são um, mas o 8º diz que concordam. Diga assim comigo, concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que do seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu seu Filho, deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Diga comigo, quem tem um filho tem a vida. E o que é que tem um filho? Água, sangue e a palavra. Ah, saiu uma glória ali, mas vamos lá. Quem tem um filho tem a? Quem tem um filho tem a? E quem não tem um filho de Deus não tem? Não tem? Então olha para alguém mais uma vez e diz assim: bebe água e tem um filho. Amém ou não amém? Um pouco de geografia, um pouco de ciência. A ciência diz que a Terra ela é formada de 70% de água. Também a ciência diz que o nosso corpo é formado de 70% e os outros 30%. Eu vim dizer para vocês que a água ela não tem início dentro da eternidade. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia, a Bíblia dizendo, Deus dizendo assim: faça-se a água. Quem está comigo aí, diga aleluia. Aleluia. Eu gosto desse silêncio porque vocês nunca mais vão esquecer essa mensagem. E nunca mais vão deixar de beber água. Eita glória! Por quê, pastor? Porque água é vida. Geralmente, por ano, eu fico 3 a 4 dias trancado em um ambiente, mas eu não consigo mais fazer jejum depois do 3º dia sem água. Eu tenho que tomar água. Porque do 4º dia em diante, pastor, o ser humano não consegue mais viver sem água. Então, eu estou pregando para um corpo que irá daqui a pouco para o memorial, que vai comer o pão, comer o vinho, mas corpo nenhum sobrevive sem água. Amém ou não amém? Amém. Quem está comigo aí diga aleluia. Aleluia. A densidade do gelo na água ela é menor que a água líquida. É isso que impossibilita, ou melhor, possibilita a manutenção da vida. Quem mora em parte praiana ou próximo à praia, percebe que quando chove, a parte da beira-mar ela fica escura e com a água da chuva. Por quê? Porque a água doce ela não se une com a água salgada. Por quê? Porque ela é mais densa. E onde tudo começou, pastor? Começou no começo. Gênesis 1, 3 e o 4 diz que o Espírito de Deus. Eu estou gostando dessa irmã. Essa irmã vai pegar. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E que água é essa, pastor? Água densa. Por quê? Porque a água ela tem pelo menos, que entendemos e sabemos, 3 estados. Estado líquido, sólido e gasoso. E o início era o quê? Tudo gasoso. E o Espírito é gasoso. Não, pastor, eu estou falando Bíblia aqui, tá bom, irmão? Amém ou não? O que é que diz Gênesis 3, 1 e 2? Diz aqui
que o Espírito de Deus e Ele está pairando aqui sobre as águas nesta noite. Entendemos que Deus só vai separar o céu e a terra depois. Porque, quem pode botar aí na tela, põe para mim, por favor, Provérbios 8, 24. Bem rapidinho, Júnior. Em nenhum momento eu vou repetir. A Bíblia diz que Deus criou as águas. Mas desde o início ela estava lá. A NASA já detectou água praticamente em mais de 1000 planetas. Quanto? 1000. Como é que ele faz isso? É uma técnica específica, a distância, são analisadas padrões, e eles fazem umas fotos e ver que naquele local tem água. O que é que diz lá o texto? Quando ainda não havia abismo, que abismo? Não havia nada. Foi gerada quando ainda não havia fontes carregadas de água. Está falando de quem aí? Da terra. Antes que tudo fosse criado, já havia o quê? Água. De que forma? Diga comigo, gasosa. A gente sabe o processo hoje da água do mar. Esquenta, evapora, e o que era doce, o que era salgado, fica doce. Mas para a água do mar congelar, ela precisa de muito frio, muito frio. E essa água não é pura. Mas quem pode ir, pelo menos ao norte da Noruega, como eu fui, vai poder tocar em um iceberg. O que é isso, pastor? Uma pedra de gelo. E ela não é salgada, ela é doce. Nenhuma pedra de gelo flutuando em qualquer parte do oceano, seja ele qual for, ele não é de água salgada. Ela é de água. Diga assim comigo, é por isso que eu tenho que beber água. Até no mar Deus faz essa separação. A água é salgada, mas o que vira estado pedrificado tem que ser doce. A água é mistério, irmãos, desde Gênesis. Só a eternidade vai dizer. Mas eu já entendi que é profético que diz que há uma água, um rio que corre do trono de Deus. Até debaixo do trono de Deus tem água. Aleluia. Diga assim, na eternidade, eu vou beber água. Ele disse, lá são um, mas aqui na terra quem confirma é sangue, água e água. Por que, pastor, estou dizendo isso? Porque é um elemento, irmãos, que precisamos da água. E se Jesus não voltar logo, vai ser o elemento mais caro da terra. A água potável está se acabando. A primeira coisa que você sente quando você está desidratado são seus lábios ficarem secos, seus olhos secos, a garganta seca, a pele seca, e é sinal que você está morto. A primeira coisa que você faz é entrar dentro de um hospital, eles cuidarem de ti e hidratar. Claro que não é com água, mas é um soro que leva água. Estou falando para um corpo aqui hoje que estamos na 8ª Santa Ceia do ano.
E tem pessoas que não estão entendendo que precisam se preparar para uma grande guerra. Quem tem consciência que está numa guerra aqui mais uma vez? Eu vou perguntar novamente. Quem tem consciência que está numa batalha, está numa guerra? Se estás numa guerra e numa batalha, diga assim: eu preciso me preparar. Desde quando eu entendi e estudei sobre as grandes guerras, exércitos inteiros foram destruídos porque não tinham. E nessa noite eu vim dizer para vocês: tem um pão, tem um vinho, mas precisa também ter água. Quem está me entendendo aí, irmão? Está sendo claro aí? Dá para entender? Diga assim: eu preciso comer o pão, beber o vinho, mas também tomar água. Por quê? Porque a água é um dos símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem símbolo da pomba, do azeite, do vento, do penhor, do fogo, do selo. Mas o que eu mais gosto de me identificar é a água. Porque a gente pode viver sem a pomba, a gente pode viver sem o azeite, a gente pode viver sem o vento, a gente pode viver sem o fogo, a gente pode viver sem o selo, mas sem a água não dá. Tem o Espírito Santo de Deus aí na tua vida? Tem? Se não tem, recebe água aí em nome de Jesus. Estou passando para o final. Quem não bebe água precisa beber, vice. Aí o texto diz que no início o Espírito de Deus estava sobre as. Aí Deus criou uma situação e disse: eu vou fazer o meu espírito habitar em 70%. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem é templo e morada do Espírito Santo? Diga para mim. O Espírito Santo de Deus está aí, tá? Está aí, aí. O Espírito Santo de Deus está aí. Se tu és 70% água, o Espírito Santo disse: eu vou fazer morada e habitar no ser humano. Diga assim: eu estou entendendo. Teu corpo é 70% de água. No início ele estava lá, e para você estar aqui nesta noite, ele está habitando também você. Você tem água aí. Ela chorei meio agora. Diga assim: é impossível viver sem água e sem o Espírito Santo de Deus. A gente fala para as pessoas assim, o texto de João diz assim: no céu é o Pai, o Filho e o Espírito. É fácil, irmão, testificar o que está no céu, porque no céu está visível. Hoje à tarde, o pastor Júnior e a pastora Tatiana receberam uns códigos, e eu disse: eu não quero ver o céu não. O senhor olhou para mim: por que, pastor? Porque tem gente vivendo da promessa. Mas Deus está matando quem tem promessa por causa da aliança. A promessa vem primeiro, depois ele faz a aliança, mas a aliança sempre vai ser maior do que a promessa. Tem gente que dizendo aí: quem tem promessa de Deus não morre. Morre. Porque Hebreus vai dizer assim: muitos morreram e não alcançaram a promessa. Porque tem gente que não sabe o que fazer quando a promessa chega. Fica Isaquezinho, coisa maluca. Sabe? Isaquezinho.
17 anos Abraão sem sacrificar. Aí Deus disse, eu quero a promessa. E a promessa? Mas diga assim comigo, quem tem aliança, não morre. É por isso que o batismo é uma aliança. Tem que ser pública. Morrer para o pecado e para o mundo e nascer para Deus. Quem foi que nasceu aqui para Deus? Então quem tem aliança não morre. Não te preocupa com as promessas. Você tem uma aliança. Só no português, só na língua português, isso aqui é chamado de aliança. Aliança é um ciclo sem fim. Não tem emendas. Deus disse a Abraão, Abraão, eu fiz a promessa, capítulo 12, capítulo 17, ele diz assim, eu desci, quero conversar contigo, tu é meu amigo, mas eu não quero só te fazer promessa, eu quero casar contigo, eu quero ter uma aliança contigo. E como a aliança tem que ser pública, tem que ser juramentada, Abraão fez seu juramento, ele disse, corta a carne do teu prepúcio. Mas como não tem ninguém maior do que eu, Abraão? Deus olhou assim, não tem? Eu vou jurar por mim mesmo. Isso é que é Deus, irmão. Aleluia. Diga assim comigo nesta noite, eu tenho uma aliança com quem é Deus do universo. Ele chama as estrelas pelo seu nome, ele conhece tudo. Ele é maior do que todas as coisas. Tu não vai morrer não. Tu chegasse até a 8ª ceia. Nesta noite come o pão, bebe o vinho e bebe água. Oh, aleluia, aleluia. Quem tem aliança é diferente. Davi pegou, a casa dele caiu. Primeiro ele pega por fisiologia, necessidade fisiológica. Viu que não devia ver? Eita. Mas aí depois que o pecado é consumido, que a casa dele cai, ele fica um mau caráter. Porque caráter é tudo aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Mandou matar o marido da mulher, deu um jeitinho para cobrir. Mas Deus tem aliança, irmão. Porque tem uma coisa, consequência de pecado vai pagar. Agora, pecado Deus perdoa. Agora, as consequências, diga assim, ai, ai, ai. Natan chegou perto dele e disse, meu rei, eu tenho uma parábola para te contar. Aí conta a parábola. Ele fica irado. Quem é esse homem? Eu quero matar ele. Esse homem é tu, rapaz. O meu reino. Não. Não quero teu reino, não. Agora, o que tu fizesse em oculto, eu vou permitir que a tua casa. Pecar é bom, vice, mas as consequências. Não dá nem para glória, é misericórdia aí. Fala, diga uma coisa aí, pelo menos. Hoje é culto de Santa Ceia. Você vai comer o pão, beber o vinho e vai tomar água. Porque a Bíblia está dizendo que só o pão e o vinho, pastor Júnior, não resolve. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que tem que tomar água. Não é para dar glória a Deus aí? Aí tem crente pentecostal. A tua casa vai cair, Davi. Mas a minha aliança contigo será eterna. Tentado não ceda, cederei pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Não manche os teus lábios com impura voz. A Deus a quem pede, no corpo exalta. Em Jesus tens a alma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz.
Evita o pecado. Aleluia. A aliança está de pé. Aleluia. Ela é maior do que a promessa. O céu está logo ali. Você vai morar no céu. E lá, pastor, só entra santo, lavado, remido pelo sangue de Jesus. E o Espírito, pastor, está como água dentro de nós, dizendo: come o pão, bebe vinho, bebe água, porque a caminhada é longa, mas eu não vou te abandonar. Eu vou estar contigo até a consumação dos séculos. Aleluia. Aleluia. Tem água na casa. Tem água na casa. Tem água na casa. Aleluia. Estamos vivendo uma época agora, encerro aqui, que você fala de Deus e a pessoa assim: Deus te abençoe. Qualquer pessoa aceita, até os espíritas. Mas quando você fala Jesus, ele se manifesta. E os púlpitos da igreja aqui não tem isso não, graças a Deus. Ninguém mais fala no Espírito Santo e nem mais fala em pecado. Vou repetir. Não se tem ministrado sobre o Espírito Santo e sobre o pecado. E tem um povo aí que estão, irmão, caminhando na rua, evangelizando, parecido com crente, mas não são crente. Parece, mas não é. E qual é a diferença, pastor? É quem tem água. E a água é o símbolo do Espírito Santo. E a água, ela quando chega, ela quer caminho, ela quer transbordar, ela não fica parada. Água parada dá mosquito, dá coisa que não presta, apodrece. Mas, eita, na chore, eu vou dizer, aleluia. A água tem que estar em movimento. Sabe por que tu não gosta de beber água, principalmente das mulheres? Eu vou dizer. Porque enche muito a barriga e tem problema, preguiça de ir na casa de banho, no banheiro. Porque a água tem que estar em enche o bucho, tem que botar para fora. Amém ou não amém? Bebe água, vice. É um bocado de gente com cálculo nos rins. Água parada, irmão. Vai, tem que glória a Deus, já está entendendo. Olha mais uma vez para alguém e diz assim: bebe água. Em nome de Jesus. Então água parada não é certo. O Espírito está dizendo: eu vou movimentar esta água na tua vida. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Recebe água nesta noite. Recebe poder, recebe unção, recebe graça. Come um pão, bebe um vinho.